Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 1º de julho, 12ª semana do Tempo Comum. E hoje o nosso canal tem novidade. A partir de hoje, sempre às 18 horas, o Santo Terço meditado aqui nesse canal, para que nós possamos, com a intercessão da Virgem Santíssima, compreender mais e melhor a vontade de Deus na nossa vida. E agora, eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 17. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tamanha fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, bem no meio desse evangelho que nós acabamos de ouvir, nos diz o seguinte: muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, e os herdeiros do reino serão deixados de fora. O que Jesus quer dizer com isso? Que essa palavra que nós acabamos de ouvir hoje traz para nós nesse dia. Que nós somos aqueles aos quais o Senhor deu a sua palavra e fez a sua promessa de ressurreição e vida nova. Nós somos aqueles a quem o Senhor prometeu o céu. Mas nós corremos o risco de ficar fora do reino dos céus. Como os judeus do tempo de Jesus, os sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus, saduceus, enfim, todos aqueles homens que conheciam em plenitude a Sagrada Escritura, correram o risco de ficar fora do reino dos céus. Por quê? Porque não acreditaram na palavra do Senhor. E Jesus diz isso depois de ouvir o testemunho de um oficial romano. Um oficial que era pagão, que não acreditava no Deus dos judeus, mas que ouvindo falar de Jesus e vendo as coisas que Jesus fazia, acreditou. E foi até Jesus e pediu, intercedeu pelo seu funcionário. Aquele funcionário, por quem aquele oficial estava intercedendo, certamente era uma pessoa muito importante no trabalho da sua casa, da sua vida. Era alguém de confiança. Era alguém com quem aquele oficial partilhava muitas coisas, confiava nele. E aquele oficial vai pedir a Jesus que cure o seu empregado. Vejam, aquele homem tem fé no Senhor, enquanto os que conheciam a Sagrada Escritura, os que acreditavam em Deus, não deram a Jesus crédito. Eu e você, que conhecemos a palavra, eu e você que dizemos ter fé, eu e você que dizemos ser de Deus, nós cremos realmente no poder de Deus? Acreditamos que com uma só palavra o Senhor pode nos salvar, pode transformar uma situação de dor em alegria. O Senhor pode curar uma doença física ou espiritual, devolvendo a nós toda a saúde. Nós cremos que o Senhor pode chegar aos nossos,
que a sua palavra pode iluminar a vida de tantos homens e mulheres e transformá-las segundo a sua vontade? Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, é muito sério o nosso chamado, muito séria a nossa vocação. Nós somos aqueles aos quais o Senhor chamou como filhos, como irmãos do Cristo. Nós somos, pelo Cristo, considerados amigos. E um amigo crê em tudo aquilo que o amigo faz. Um amigo verdadeiro, ele segue os passos do seu amigo. Um amigo, de fato, ele vê nas ações do outro a verdade que nela está. Nós precisamos ver a verdade que está implícita e explícita na palavra e nos gestos de Jesus. Quantas vezes nós não damos a Jesus o crédito que ele merece? Quantas vezes nós deixamos passar despercebido os milagres, os feitos, as palavras de Jesus? Aquele oficial romano acreditou. A Sagrada Escritura não fala disso, mas eu tenho certeza que depois de ter visto o seu empregado curado por uma única palavra de Jesus, aquele homem passou a crer no Deus de Israel e passou também a ser um seguidor de Jesus. Certamente às escondidas, porque se revelasse ser um seguidor de Jesus, seria morto, com certeza, pelo Império Romano. Mas aquele homem nutriu no seu coração, a partir daquele momento, uma fé autêntica e verdadeira em Jesus. Não apenas por causa do milagre, mas por causa da acolhida que Jesus lhe deu, da palavra que Jesus lhe devolveu. Aquele homem acreditou. Eu, que experimento tantas vezes a misericórdia do Senhor, tenho dado crédito suficiente à palavra de Jesus? Eu tenho permitido que Jesus realize na minha vida grandes feitos? Após curar o empregado daquele centurião, o Evangelho nos diz que Jesus curou a sogra de Pedro, que estava com febre, e também uma multidão de pessoas que foi levada até ele para ser curada. Jesus tem esse poder. E Jesus tem, além do seu poder, a disponibilidade de estar com aqueles que necessitam. Eu e você que somos discípulos do Senhor, nós devemos nutrir também no nosso coração essa disponibilidade em atender a todos, em estar com todos, independentemente da hora e do lugar. Se somos sinais de Deus, não podemos nos furtar da luz que brilha em nós e que chega aos demais. E se as pessoas nos procuram, é porque enxergam essa luz. Oxalá não seja a nossa luz, mas a luz do Cristo. E se enxergam de fato a luz do Cristo em nós, nós devemos ter com essas pessoas tempo de qualidade e oferecer a elas aquilo que nós podemos oferecer. Podemos aqui dizer como Pedro: eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Ser curado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O poder não vem de mim, o poder vem do Senhor. É o Senhor quem cura, mas se eu me abro à graça do Senhor, o Senhor usa de mim esse instrumento insuficiente para realizar as maravilhas na vida dos outros. Quantos relatos nós temos de santos e santas, de pessoas simples também, que por graça de Deus e por confiarem no Senhor, conseguiram a cura física e espiritual tantas vezes para tantos necessitados. Que hoje, quem vier ao nosso encontro, seja de fato bem acolhido, que nós sejamos para essas pessoas o próprio Cristo e que nós digamos a elas: o Senhor fará aquilo que pedes. Que Deus te abençoe e até amanhã.